Olá, meu caro! Espero que você esteja animadíssimo, pois nosso mestre alerta que esse assunto de que estamos tratando é de grande relevância para o operador do direito. Se você quiser compreender os estatutos, não pode ficar de fora das nossas valiosas aulas, ok? Concentração, foco, força e fé. Tema 1: Estatuto dos Parlamentares Estaduais e Distritais. Visando a uniformização do tratamento conferido aos deputados estaduais, a Constituição de 1988 lhes estendeu as regras relativas às inviolabilidades e imunidades dos parlamentares federais. Dispõe o parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Prerrogativas idênticas foram conferidas também aos deputados distritais. O regime de imunidades previsto na Constituição Federal se aplica de forma integral e imediata aos parlamentares estaduais e distritais, independentemente da adaptação da Constituição Estadual ou da lei orgânica, não sendo permitido a essas normas organizatórias estabelecer regime diverso. Com o novo tratamento dado ao tema pela Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal considerou superada a tese contida em seu enunciado de súmula 3, que tinha por suporte o reconhecimento de que as imunidades concedidas aos deputados estaduais não derivava necessariamente da Constituição Federal, mas de decisão autônoma do Constituinte decorrente. Portanto, a súmula 3 do STF está superada. A competência para processar e julgar os deputados estaduais por crimes comuns é a do Tribunal de Justiça. A prerrogativa de foro atribuída aos parlamentares estaduais prevalece, inclusive, sobre a competência do Tribunal do Júri, não se aplicando nesta hipótese o enunciado da súmula 721 do STF. Este entendimento tem como base o poder implícito reconhecido ao Estado-membro para atribuir a seus agentes políticos as mesmas prerrogativas de função de natureza processual penal que a Constituição Federal outorga aos deputados federais. A competência para processar e julgar o deputado estadual nos crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, entidade autárquica ou empresa pública federal será do Tribunal Regional Federal. No caso de crimes eleitorais, o processo e julgamento serão da competência do Tribunal Regional Eleitoral. No tocante à imunidade formal, com o regramento introduzido pela Emenda Constitucional 35/2001, a partir da expedição do diploma, os deputados estaduais não poderão ser presos, com exceção de flagrante de crime inafiançável, hipótese em que os autos deverão ser remetidos dentro de 24 horas à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. O processo penal contra parlamentares estaduais não depende mais de autorização da respectiva Assembleia Legislativa. Recebida a denúncia por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça dará ciência à Assembleia que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. No julgamento da ADI número 5.823, por meio do ministro relator Marco Aurélio, prevaleceu que é constitucional a norma no sentido de que a Assembleia Legislativa Estadual tem competência para rejeitar a prisão preventiva e as medidas cautelares impostas pelo Poder Judiciário contra deputados estaduais. Na verdade, estabelece que é o constitucional eventual resolução editada pela Assembleia Legislativa que, com base na imunidade parlamentar formal prevista no parágrafo 2º do artigo 53 e parágrafo 1º do artigo 27, ambos da Constituição Federal de 88, revoga a prisão preventiva e as medidas cautelares penais que haviam sido impostas pelo Poder Judiciário contra deputado estadual, determinando o pleno retorno do parlamentar ao seu mandato. Afinal, entendeu o Supremo
que o Poder Legislativo Estadual tem a prerrogativa de sustar decisões judiciais de natureza criminal, precárias e efêmeras, cujo teor resulte em afastamento ou limitação da função parlamentar e sustar o andamento da ação. Em decisão recente, o STF entendeu que, em razão do parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição Federal, os Estados-membros devem observar as normas relativas à perda do mandato prevista no parágrafo 3º do artigo 55 da Constituição Federal. Por isso, não podem condicionar a perda do mandato de deputado e do governador ao trânsito em julgado de decisão da Justiça Eleitoral. O parágrafo 3º diz que a perda do cargo será declarada pela mesa da respectiva casa quando deixar de comparecer a 1/3 das sessões sem motivo, for decretada a perda do mandato pela Justiça Eleitoral. Nesse sentido, nos termos do parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição da República, os Estados-membros deverão observar as normas relativas à perda de mandato previstas no parágrafo 3º do artigo 55 da Constituição da República. O condicionamento da perda de mandato de deputados estaduais e de governador ao trânsito em julgado de decisão da Justiça Eleitoral contraria os princípios constitucionais da República Brasileira por atrasar, sem fundamento constitucional, o cumprimento de medidas que densificam a soberania popular, a moralidade administrativa e a separação dos poderes.